Olá, pessoal! Começamos aí retomando conteúdos de aspectos gramaticais de gramática. E na aula de hoje nós falaremos sobre o novo acordo ortográfico, né? Que já está vigente no país desde 2009, né? Mas que ainda é dúvida de muita gente. Então, para facilitar a compreensão desse tema, nós vamos dividir esse conteúdo em duas partes, beleza? Nessa primeira parte aqui, nós falaremos sobre os aspectos históricos dos acordos ortográficos, revisaremos alguns conceitos, né, básicos a respeito de sílabas, tá? E para que depois, né, para que a gente, numa segunda parte, aborde o novo acordo ortográfico de uma maneira mais incisiva, né? Cabendo a gente destacar que esse novo acordo ortográfico, ele modifica essencialmente as regras de acentuação. Então é por isso que a gente faça aqui uma breve introdução, uma revisão, né, das classificações silábicas para que nós possamos aí compreender o que esse novo acordo ortográfico trouxe de novo, beleza? Bom, então vamos lá, né? Eu vou traçar aqui para vocês um pouco do histórico dos acordos ortográficos, né? Os países de língua portuguesa já fizeram vários acordos para tentar unificar a língua portuguesa, né? O primeiro acordo ortográfico ele foi celebrado entre o Brasil e Portugal em 1931, mas ele deixava muitas questões em aberto. No Brasil, esse acordo resultou no Formulário Obrigatório de 1943. Em 1945, houve uma segunda tentativa de unificação. Esse acordo se tornou lei em Portugal, entretanto, ele não foi ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro, que manteve aí a ortografia anterior. Novos acordos entre Brasil e Portugal começaram a vigorar entre 1971 e 1973, porém davam ênfase à alteração de acentos gráficos, especialmente os diferenciais. Outros esforços dos dois países foram frustrados em 1975 e 1986, porque houve resistência na supressão do acento gráfico nas palavras proparoxítonas, né? Então esses acordos foram frustrados porque eles visavam, né, a supressão de acentos gráficos em palavras proparoxítonas, o que gerou aí uma certa resistência, né? Em 1988, foi elaborado um anteprojeto de bases da ortografia unificada de língua portuguesa, que resultaria em 1990 no acordo ortográfico. Esse documento foi assinado em Lisboa por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, né? Países de língua portuguesa. Depois de conquistar a independência, o Timor-Leste adere ao acordo em 2004. No dia 29 de setembro de 2008, o presidente vigente, né, aqui no Brasil, assinou o decreto número 6.583 de 2008, que aprovou aí o acordo ortográfico aqui no Brasil, né, e iniciaria aí, passaria a vigorar a partir de 2009, beleza? Então esse é o breve histórico, né? Agora, por que unificar, né? Bom, gente, as modificações elas foram feitas para promover a união e a proximidade dos países que têm a língua portuguesa como língua oficial, né? Até porque, para suprimir um pouco, pelo menos no que concerne a questão da norma culta, né? Você unificar a ortografia, porque no Brasil se escreve de um jeito, em Portugal é de outro. Aí você ia em Angola, você tinha que escrever de acordo com as regras do português de Angola, de Moçambique, por aí vai. Então o objetivo da unificação do acordo ortográfico é você colocar uma única ortografia, uma única gramática normativa, né? Que gere a língua portuguesa em todos os países que adotam aí o português como língua oficial, beleza? Bom, aqui eu já apresento para vocês algumas das mudanças, né, nesse novo acordo ortográfico, né? A primeira mudança tem a ver com o alfabeto, né? O alfabeto
ele passa a ter 26 letras. Né? De 23 ele passa a ter 26 letras, com a reintrodução das letras K, W e Y. Né? As letras K, W e Y, né, na verdade, né, elas não haviam desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, né, sendo usadas em várias situações, como, por exemplo, na escrita de símbolos de unidades de medida, e km para quilômetro, kg para simbolizar quilograma, o W para simbolizar watt, né? E na escrita de palavras e nomes estrangeiros e seus derivados, como show, playboy, playground, kung fu, yin, yang, William, Kaiser, kafkiano, né? Então, o K, o W e Y, que tinham sido abolidos de nosso alfabeto, na realidade, eles ainda eram utilizados nessas situações. Né? Com o novo acordo ortográfico, eles são inseridos aí de maneira formal dentro do nosso alfabeto. Beleza? Outra mudança do acordo ortográfico vai ser a abolição do trema. Né? Não se usa mais o trema, né? O sinal colocado sobre a letra U, para indicar que ela devia ser pronunciada nos gui, que e qui, né? Por exemplo. Então, o trema era utilizado sobre a vogal U para você fazer a pronúncia gui, né? O que, por exemplo. E quando não tinha o trema, você falava gui, que, né? Certo? Com o novo acordo ortográfico, o trema é abolido, né? E a grafia dessas palavras aí, independente da pronúncia ser que ou gue, por exemplo, é sem o trema, né? Então, como é que era aqui, ó? Aguentar, arguir, bilíngue, se escrever assim com trema no U aqui. Com o novo acordo, né? Fica assim, ó, sem o trema, beleza? No entanto, cabe a gente destacar aqui a atenção, né? O trema ele ainda permanece apenas em palavras estrangeiras e suas derivadas, como no exemplo aqui ó, de Miller, né? Que é uma palavra estrangeira, e milleriano, né? Que é uma palavra derivada de Miller, que é uma palavra estrangeira, beleza? Só nessas exceções é que o uso do trema ainda permanece, ok? Bom, gente, aí como eu disse para vocês, as mudanças mais significativas do novo acordo ortográfico, ele vai se dar justamente na acentuação. Só que para a gente entender aí a questão da acentuação, as regras de acentuação, faz-se necessário que nós revisemos alguns pontos gramaticais que nos ajudarão a compreender as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, né? E isso passa pela classificação silábica, né? Ou seja, pela classificação das sílabas. Então é isso que nós vamos revisar aqui agora, né? Bom, quanto à classificação das sílabas, as palavras podem ser, né? Sílaba tônica, né? É aquela que possui maior intensidade no momento da pronúncia. Exemplo aqui, ó, na frase: 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Vítimas, né? O vi é a palavra mais forte, a sílaba mais forte, mais intensa. Então essa é a sílaba tônica da palavra vítimas, né? A sílaba átono é aquela que possui menor intensidade no momento da pronúncia. Então, vítimas, né? O ti é que tem a menor intensidade. Então, essa é a sílaba átono aí da palavra vítimas. E a sílaba subtônica, que é aquela que possui intensidade intermediária, nem tão forte, nem tão fraca, né? Como, por exemplo, aqui, vítimas. O mas é a sílaba subtônica, porque ela tem uma intensidade mediana. Ela não é tão forte quanto o vi, né, que é a sílaba átona, mas nem tão fraca quanto o ti, que é a sílaba átona. Então, por ter um caráter intermediário, ela é chamada de sílaba subtônica, ok? Bom, quanto ao número de sílabas, né, a classificação pode ser monossílabos, quando a palavra tem apenas uma sílaba, né? Por exemplo, entramos pé, antepé, já meio hipnotizados, né? O pé e o já, por exemplo, aí destacados, são monossílabas. Dissílabos é quando as palavras possuem 2 sílabas, né? Como aqui, ó, no exemplo. Você vai dormir. Você e dormir tem 2 sílabas. As palavras são trissílabos quando possuem 3 sílabas.
quanto no exemplo, ela fizera muito mal em abaixar o braço. Fizera e abaixar destacados possuem 3 sílabas. E polissílabos, quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, né, ela é chamada de polissílabas, né? Poli é de várias, então são várias sílabas. Como no exemplo, desobedecer o homem dessa maneira. Então, desobedecer, a palavra grafada, tem aí 5 sílabas, né? Então, por isso, ela é um polissílabo. Bom, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, quando a sílaba forte, né, de maior intensidade, ela se encontra na última sílaba de uma palavra. Como, por exemplo, agora você não pode abaixar o braço. Em você, a palavra em destaque, o C é a sílaba tônica. Por ela se situar na última sílaba da palavra, ela é uma palavra aí, você se torna uma palavra oxítona. As palavras podem ser paroxítonas quando a sílaba forte encontra-se na penúltima sílaba. Aqui no exemplo, com um dedo sobre os lábios e fez um sinal que entrássemos, né? Lábios, na minha palavra aqui em destaque, ela é paroxítona porque a sílaba tônica, lábios, ela está na penúltima sílaba da palavra. Por isso, lábios é uma palavra aí paroxítona. E por fim, a palavra proparoxítona, quando a sílaba tônica, né, forte, encontra-se na antepenúltima sílaba, né? Ou a partir da antepenúltima sílaba. Como aqui no exemplo, suas pálpebras estão pesadas, né? Então, pálpebras, a sílaba tônica é pau, que se encontra na antepenúltima sílaba da palavra. Então, por isso, pálpebras é uma palavra proparoxítona, ok? Bom, ditongos, né? A regra dos encontros vocálicos, né? Quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, né? E elas não se separam, essa palavra é chamada de ditongo, né? O ditongo ele pode ser decrescente, decrescente quando a primeira vogal do ditongo é a mais forte, como no exemplo aqui, ó, herói, né? Um ditongo decrescente porque no herói o O é a sílaba, é a mais forte, né? E ela vai do forte para o mais fraco, que é o I. Então, herói, boi, né? Céu, fui, são ditongos decrescentes, porque a primeira vogal do ditongo é a mais forte. E o ditongo será crescente quando a segunda vogal do ditongo é a mais forte. Como no caso aqui, ó, aquário, né? O rio. O O é a vogal mais forte, então por isso é um ditongo crescente. Goela, né? Quase, frequente, ok? Então, quando a vogal mais forte do ditongo se encontra no final, é chamada aí de ditongo crescente, beleza? Bom, quando 3 vogais fazem parte da mesma sílaba, nós temos aí o tritongo, né? Como no exemplo das palavras Uruguai, Uguai é um tritongo, quais também é um tritongo, Paraguai, né? O guai é um tritongo, enxagou também temos um tritongo. E por fim nós teremos aí o hiato, quando há vogais que se encontram, mas que não fazem parte da mesma sílaba, né? Sai é um ditongo, né? Mas já sair é um hiato. Para compreender melhor, é importante que você faça, né, a mesma coisa que você fazia lá no ensino fundamental, que é separar as sílabas, né? Como aqui, por exemplo, saí, né? São 2 sílabas diferentes. Então, quando nós temos o encontro vocálico, né? Eu falei encontro consonantal, mas é encontro vocálico, tá, gente? Quando nós temos o encontro vocálico, mas que não fazem, essas 2 vogais não fazem parte de uma mesma sílaba, nós temos aí o hiato, como aqui no caso de saí, no qual as vogais fazem parte aí de sílabas diferentes. Como também enjoo, baú, né? Sílabas diferentes. Joelho,
sílabas diferentes. E até mesmo a própria palavra hiato, né? As vogais compõem sílabas diferentes. Elas se encontram, mas na separação de sílabas elas pertencem a sílabas diferentes. Beleza? Então isso caracteriza aí um hiato. Ok? Bom, gente, parece que a gente retornou ao fundamental, né? Uma coisa que você já deve estar cansado de ver, mas que é essencial para a gente entender aí, porque é justamente isso aqui, ó. A utilização da acentuação gráfica, né, sobre as sílabas, né, sobre determinadas sílabas, é que será debruçar o novo acordo ortográfico. Então é importante que a gente entenda esses conceitos aí silábicos para a gente entender as regras de acentuação estabelecidas aí pelo novo acordo ortográfico, que veremos aí na segunda parte desse conteúdo em aula aqui posterior, ok? Bom, gente, e aí uma novidade que eu trago para vocês, né, a partir dessa semana, que é o Colocando em Prática, no qual eu trago para vocês aqui questões de Enem, de vestibulares, que tem a ver com o conteúdo que nós trabalhamos, né? Bom, e aqui eu trago uma questãozinha para vocês, né, que nos pede o seguinte no seu enunciado. Identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Alternativa A, aguentar, tranquilidade, delinquente, arguir, averiguemos. Alternativa B, 50, aguemos, linguística, equestre, eloquentemente. Alternativa C, apaziguei, frequência, arguição, delinquência, sequestro. Alternativa D, averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça, quinquênio. Ou alternativa E, sequência, retarguimos, lingueta, frequentemente bilíngue. Bom, gente, vocês devem ter reparado aí que todas as alternativas, né, elas fazem menção à questão do trema, né, das palavras que utilizavam o trema e que, pelo novo acordo ortográfico, não utilizam mais o trema, né? No entanto, uma dessas alternativas, ela contém uma palavra que ainda está escrita de acordo com a grafia antiga, né? Deixa eu ligar aqui o ponteiro. E que alternativa é essa? É justamente aqui, a alternativa E. Porque ela contém uma palavra que ainda contém o trema, né? Que pelo novo acordo ortográfico não está em acordo, que é justamente essa palavra aqui, ó. Retarguimos, né? Ela tem o trema aqui em cima, mas que pelo novo acordo ortográfico, que é o pedido aqui no enunciado da questão, essa palavra ela não é mais necessário a utilização desse recurso gráfico, okay? Ele foi abolido. Então, a alternativa E é a alternativa correta nesse caso, beleza? Bom, aqui eu trago para vocês o gabarito, o comentário da questão. Como de costume, eu vou deixar o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ok? Para quem tiver interesse em baixar, quiser baixar. E com isso nós encerramos aí esse conteúdo aí, iniciando o novo acordo ortográfico, beleza? Bom, gente, peço para vocês aqui que, por gentileza, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ok? Ajude o Prof. Enem aí a dar aquele up. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.